Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por você ter vindo. Amém. Sei que tem muita gente com vontade de vir, né? Os mais idosos que estão considerados como risco. Mas graças a Deus que você veio para ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1. Essa é uma palavra boa para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Não só para aquilo que nós estamos vivendo hoje, a palavra de Deus nos serve a nossa vida inteira, mas esse tempo específico que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos mais do que nunca nos manter animados, nos manter fortalecidos, amém? Aleluia. Então esse capítulo de Hebreus, querido, é uma exortação ao ânimo, a você permanecer firme, a você continuar correndo a carreira, mas também você não ignorar a voz de Deus. E a gente vai ler um pouco sobre isso. Deus quer que você se mantenha animado, Deus quer que você se mantenha com a mesma alegria, com a mesma fé, com a mesma força, porque Ele continua o mesmo, amém? Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. O caráter de Deus não muda. Então nós precisamos confiar nesse Deus que tem um caráter que não muda, que Ele continua o mesmo, e nós podemos confiar nele e continuarmos com a mesma alegria, com a mesma fé, com o mesmo ânimo, independente das situações, amém? Independente do que o mundo está passando, independente de qualquer coisa. Eu lembro agora daquele versículo que fala em Abacuque, capítulo 2, se eu não estou errada, se não me falha a memória, que diz, né, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado nos currais, ainda que, diz, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Então você pode dizer, está acontecendo isso, eu estou passando por isso. Nós podemos aprender na palavra que ainda que eu esteja passando por isso, ainda que tenha acontecido tudo isso, eu posso continuar me alegrando no Deus da minha salvação. Amém? Quantos se alegram por isso? Amém? Então nós podemos continuar, querido, porque a nossa alegria está em Deus, amém? E Deus quer que a gente continue assim. Vamos começar a ler aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele começa dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Qual o desejo de Deus aqui? É que nós corramos. Amém? Que a gente não pare, que a gente persevere nessa carreira que está proposta para nós, nessa carreira, neste propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas ele diz que para nós conseguirmos fazer isso, correr essa carreira com perseverança, porque também não é de qualquer forma, amém? A gente vê os atletas que correm, ou qualquer outro tipo de esporte, a gente vê que eles têm uma roupa adequada, tem um calçado adequado, tem um modo adequado de fazer aquilo. E na carreira que Deus propôs para nós também tem a maneira certa. E uma das características que nós vemos aqui é a perseverança. A gente tem que correr com perseverança. A perseverança é aquilo que nos faz continuar, mesmo que a gente esteja correndo e diante, de repente, se levante uma barreira. Independente do obstáculo, você precisa perseverar, você precisa continuar, você precisa se manter correndo. Amém? E ele diz que para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos fazer algo, que é nos desembaraçar de todo peso e pecado. E eu gosto de ler a palavra e prestar bem atenção em quem tem que fazer alguma coisa. Se você ler na sua Bíblia, no seu celular,
Diz desembaraçando-nos. Amém? Vamos dar aula de português, né? Desembaraçando-nos quer dizer que é Deus que vai fazer ou nós? Nós, não é? Desembaraçando-nos. Somos nós que temos que afastar para longe de nós, manter distante, soltar todo o peso e embaraço. Amém? Preste atenção aqui. Não é Deus que vai fazer isso por nós. A Bíblia diz: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Deus nos desembaraçará. Não. Diz desembaraçando-nos. É você, sou eu que temos que nos desembaraçar. Amém? E esse desembaraçar traz o sentido de deixar de lado, de jogar longe de você. Então eu que tenho que fazer alguma coisa, é você que tem que fazer alguma coisa. E um detalhe simples como esse faz toda a diferença. Porque nós vemos muitas pessoas fracas na fé, muitas pessoas se desviando dos caminhos de Deus. Por quê? Porque elas aprenderam que é Deus que faz tudo e que elas só precisam descansar, talvez fosse essa palavra. Mas nesse caso, querida, a Bíblia diz que nós temos que fazer isso. Amém? Deus providenciou Jesus, a salvação, tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos uma armadura, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então nós temos capacidade de fazer aquilo que a Bíblia nos diz que é para fazer. E ela nos ensina que nós precisamos jogar de lado o quê? Deixar de lado o quê? Todo o peso e todo o pecado. Amém? Então a gente vê que a Bíblia, ela não fala só do pecado. A Bíblia também fala de peso. Então, às vezes a gente se detém no pecado, né? Ou em prostituição, em bebedices, em tanta coisa que a gente entende como um pecado, e esquece de nos livrarmos dos pesos. E o peso, ele vai nos fazer parar muitas vezes, ou diminuir a velocidade da nossa carreira por causa do peso. Amém? Então, se eu estou correndo com peso, com certeza eu vou correr mais devagar, com certeza eu vou cansar muito mais, com certeza eu posso até desistir por não suportar correr com aquele peso. Amém? E você pode estar imaginando tudo isso na sua cabeça, né? Na sua mente, alguém correndo com um peso, né? Cansando, não vai conseguir porque tem peso. E peso é tudo aquilo que te sobrecarrega e impede de você correr. Não é um pecado, amém? Mas é algo que está trazendo peso, está te sobrecarregando, coisas que ocupam você, ao ponto de você não cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes não é um pecado, muitas coisas não são pecado, mas quando nós colocamos elas no lugar do propósito de Deus, no lugar daquele que Deus tem para nós, isso vai trazer peso para a nossa vida. Nós não vamos conseguir correr a carreira que Deus tem para nós, por causa de coisas que nós estamos guardando, levando junto conosco, que não é um pecado, mas está trazendo peso para a nossa vida. Amém? E Deus quer que você corra levemente. Por isso que Ele diz: troque o seu jugo pelo meu. O meu é leve, o meu fardo é leve. Amém? Então o que Deus quer que você carregue é leve. O que Deus quer que você carregue é a glória do Senhor. O que Deus quer que você carregue é a alegria do Espírito Santo. Amém? O que é que Deus quer que você carregue? A alegria que Ele depositou dentro de você. Porque o reino de Deus, ele consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então tudo que Deus tem para a gente carregar é leve. Amém? Mas aquilo que às vezes nós colocamos, não foi Deus que colocou. Nós colocamos cargas sobre as nossas vidas que nós não precisamos levar. E Deus quer que a gente se livre disso. Ele diz: se desembarace. É você, sou eu que tem que fazer isso.
E às vezes a gente está esperando de Deus. Ai, Deus, tira esse rancor do meu coração. Ai, Deus, tira essa raiva do meu coração. Ai, Deus, tira essa vontade de me vingar daquela pessoa do meu coração. Deus não vai fazer isso por você. É você, sou eu que tenho que fazer isso. É eu que tenho que liberar perdão. É eu que tenho que amar o outro. Amém? Deus não precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. A Bíblia nos ensina nos desembaraçarmos de todo peso, tudo aquilo que está trazendo carga sobre a nossa vida que não é de Deus. E é simples você identificar quando é de Deus, porque quando é de Deus, querido, isso não vai trazer dor para a sua vida, isso não vai trazer tristeza para você, amém? Mas vai te deixar leve, independente da circunstância, mas você vai estar leve. Talvez alguém olhe para você e diga: meu Deus, tu está passando por tudo isso e está rindo. Sim, porque eu estou leve. Não estou carregando nada que não é para carregar. E tudo que está acontecendo, Deus pode me ajudar. Amém? Então nós precisamos aprender a nos soltar dessas coisas. O que é que está trazendo peso para a sua vida? O que é que está sobrecarregando você? O que é que está impedindo você de andar nos caminhos do Senhor? O que é que está te impedindo de cumprir aquilo que Deus te pediu? Isso pode ser um peso, não necessariamente um pecado, porque até o pecado talvez seja mais simples de você identificar, né? Porque todo mundo sabe o que é pecado. E às vezes um peso não, né? Mas você sabe o que é que está te sobrecarregando. Mais do que ninguém, você precisa se livrar disso. Amém? Você precisa se livrar de todo peso e pecado. Tem coisas que são leves, mas que podem atrair pesos para a nossa vida. E eu dei um exemplo uma vez falando sobre essa passagem, que às vezes você pode colocar uma mochila nas suas costas, né? Fazer uma mochila leve, você carrega, você pode correr com ela, mas durante a sua caminhada você pode estar juntando coisas, agregando pesos naquela mochila. Então tem coisas que não são pecado, mas a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio para fazer qualquer coisa. Você é livre, mas a Bíblia diz: mas nem todas me convêm. Se a gente anda nesse princípio, querido, nós vamos deixar de errar bastante. Porque nós sabemos: nossa, eu posso fazer todas as coisas, mas isso convém para um filho de Deus? Andar dessa forma convém para um filho de Deus? Falar dessa forma, praticar essas coisas convém a um filho de Deus? Porque muitas coisas nós não vamos encontrar na Bíblia, né? Uma das questões que muito se fala, eu não vou falar sobre isso, mas só citar um exemplo: tatuagem. Muita gente diz: é pecado ou não é? A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Então tem coisas que a Bíblia não é clara, exata, tipo um outdoor: não faça isso. Tem coisas que não tem na Bíblia, mas nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele nos ensina aquilo que nos convém também. Amém? Então, se não tem na palavra, sonda o Espírito Santo, que ele vai falar com você, tá certo? Então nós precisamos nos livrar de todo peso, de todo embaraço. E esse peso, querido, também ele pode ser algo que nos traz opressão. Não é um pecado, mas existe um peso que te oprime na sua mente. Existem coisas que o diabo vai lançando pensamentos, e aquilo vai te oprimindo, vai te deixando opresso, vai te deixando triste, desanimado. Não é um pecado, mas é um peso. É um peso que está vindo sobre você. Eu lembro de alguém que me disse um dia assim: nossa, quando eu vou para a igreja, que eu vou servir, que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar na igreja, me dá uma coisa ruim, eu me sinto mal, eu passo mal, eu não quero vir na hora de ir.
Depois que chega, não, parece que passa, mas na hora de ir. Então isso é o quê? Não é um pecado. Ela não está pecando, não está praticando nenhum pecado, mas está vindo sobre ela, na mente dela, uma opressão. E que muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Amém? Então são coisas que nós precisamos identificar de onde vem. E é fácil você discernir de onde vem, não é? Porque se eu quero ajudar na igreja, quando eu penso em ajudar, em fazer algo, eu me sinto desse jeito, aí é que a gente tem que fazer, porque sabe que está desagradando ao diabo. Amém? Porque nós precisamos nos alegrar quando vamos servir ao Senhor. Se eu estou tendo um sentimento, um pensamento diferente, a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais e dizer: opa, isso não vem de Deus, esse pensamento não vem de Deus, esse sentimento não vem de Deus, essa opressão não vem de Deus. Amém? E fazer algo para se livrar disso, porque a Bíblia diz: desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Amém? Você pode dar um amém? Estamos no versículo 1. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. E está sentado à destra do trono de Deus. Eu gosto desse versículo 2, porque a gente consegue ver o motivo de Jesus ter ido até o fim. Porque em outras passagens a gente vê que não era a vontade de Jesus ir para a cruz, morrer em nosso lugar. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Não era a vontade de Jesus. Nossa, não. Eu sempre pensei que era. Não. Jesus, como um homem, querido, em sã consciência, nenhum homem queria morrer na cruz daquele jeito e pagar por pecados de quem nem conhecia. Ninguém. Talvez você possa morrer no lugar de um filho, no lugar de alguém que você ama muito, mas morrer por pecadores, por assassinos, por homicidas, estrupadores e tudo que não presta. Mesmo que a pessoa fosse boa, você não ia querer morrer. Mas meu vizinho é tão bom, tão bom. Pensa num vizinho bom, mas você morria por ele, no lugar dele? Morria não. Então a vontade de Jesus não era ir para a cruz. Ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. É porque era difícil. Mas ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Aí a Bíblia diz aqui, nos revela em Hebreus 12:2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca de quê? Da alegria que lhe estava proposta. Glória a Deus, aleluia. Jesus sabia o que esperava por ele no final de tudo isso. O corpo físico, a mente, talvez Jesus dissesse: cara, vai ser difícil, vai doer, vai sofrer. Mas o Espírito de Jesus estava fortalecido em Deus, e ele disse: não, se possível passa, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Se eu tiver que passar por isso, para que as pessoas que ainda vão até existir possam ser alcançadas pela sua graça, pelo seu perdão, pelo seu amor, eu passo por tudo isso. Amém? E foi isso que Jesus fez. E ele disse que ele tinha ciência, total ciência, o conhecimento, que existia uma alegria que estava proposta para ele. A Bíblia diz que ele receberia um nome que estaria acima de todo nome. Aleluia, que todo joelho iria se dobrar diante desse nome, que ele iria estar à destra do Pai, não apenas como um espírito que nós somos, mas também em um corpo físico, o primeiro homem em corpo como nós, claro, no corpo já glorificado, mas em corpo diante de Deus, à destra de Deus. Ele inaugurou o céu para nós. Amém?
Ele inaugurou, ele abriu caminho para nós. E a Bíblia diz que ele suportou todas as coisas por essa alegria que ele estava proposta. Por isso, queridos, nós precisamos também, isso não é interesse, porque Deus não era interesseiro como a gente conhece, né? Mas Ele sabia do resultado de todas as coisas. E a gente pode ter uma vida cristã também assim. Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o futuro que Deus tem preparado para mim. Eu sei tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável. Deus tem para mim. E eu vou suportar todas estas coisas, porque eu sei o futuro que está pronto para me receber. Amém? Se a gente se manter olhando para o lugar certo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, a gente vai se lembrar das promessas de Deus. Nós vamos considerar aquilo que foi dito para nós. Porque quando nós não olhamos, querido, para o local certo, para o alvo certo, que é Jesus, o que é que a gente faz? Se aperreia, como diz lá no Nordeste, né? Se preocupa, mete os pés pelas mãos, faz o que não é para fazer, porque na hora da dificuldade, na hora da pressão, ao invés de você manter o seu olhar firme para a palavra, você desvia o seu olhar e começa a atentar para as circunstâncias, como Pedro fez. E o que é que aconteceu? Afundou, por causa da dúvida. Amém? Mas Deus quer que você corra. Você pode dizer isso? Deus quer que eu corra. Vamos dizer mais uma vez? Deus quer que eu corra. A máscara impede um pouco, né? Mas Deus quer que você corra. Deus não quer que você rasteje. Ai, meu Deus, pobre de mim que sou. Meu Deus, ninguém dá nada por mim. Oh, ninguém liga para mim. Ninguém vê o que eu estou passando. Esse choro, esse lamento é conhecido por todos nós, porque todo mundo, se não fez, já teve vontade de fazer, né? Deus não está vendo. Mas Deus não quer que a gente fique dessa maneira. Deus quer que você olhe na palavra, que é o nosso espelho. A palavra de Deus é um espelho para nós, e você se veja e diga quem você é diante deste espelho. Amém? Olhe para a palavra, lá vai dizer quem você é. E você pode olhar para ela e dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Eu sou filho de Deus. Eu sou protegido pelo seu amor. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou carregador da sua glória. Eu sou dispenseiro da sua multiforme sabedoria e graça e poder. Amém? E você se vê assim, porque quando você se vê diferente, querido, você vai falar diferente, você vai agir diferente. Você não vai permanecer naquela mediocridade de ser tão excelente e se ver tão medíocre. Porque Deus te vê excelente, Deus te vê num lugar onde pessoas queriam pagar para estar, mas nem todo dinheiro do mundo consegue ou conseguiria pagar para estar, que é a destra do Pai, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais. O nosso dinheiro pode comprar um lugar, em um lugar muito importante aqui na terra, mas no céu, querido, só existe uma coisa que pagou para você estar lá: o sangue de Cristo. Amém? E é considerando esse sangue que foi derramado por nós, considerando esse favor e graça, que nós precisamos olhar e nos manter firmes na palavra, para suportar os dias maus, porque eles vêm. Amém? Não é uma profecia nossa. Que profecia é essa, né? Está profetizando que vai vir dias maus. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que existem dias maus e que eles vêm. O dia mau vem. Mas nós podemos suportar e passar pelo dia mau se a gente estiver alimentado, alicerçado na palavra. Aleluia! Glória a Deus. Diga: eu posso me manter firme e não vacilar. Amém? Eu não gosto de particularmente, amém? Não é pecado você cantar algo diferente, mas eu gosto de canções, de cantar canções que digam quem eu sou.
quem eu já sou em Cristo, o que a palavra diz ao meu respeito. Eu não gosto muito de cantar canções que me levem para baixo, que me lembre que eu era um pecador, de algo desse tipo. Eu já prefiro cantar assim: não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu vou para o céu, a minha pátria é a pátria celestial, porque eu gosto de declarar aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Amém? Então nós precisamos alinhar a nossa boca também com a palavra, alinhar os nossos passos com a palavra e nos manter firmes até o dia que o Senhor volte. E isso é possível, porque muitas pessoas gostam de cantar canções, não é pecado, amém? Isso é uma visão minha de andar assim, para me fortalecer assim. Mas tem pessoas que gostam de cantar tipo, o vento sopra e me balança para lá e para cá. Eu não gosto desse tipo de canção. Entende? Eu vou ser balançado, eu vou cair, eu vou levantar. Não, porque a gente vai ouvindo tanto isso que acha que é normal estar caindo e levantando, caindo e levantando. Você me entende? Eu prefiro cantar e falar algo que traga para mim, para o meu pensamento, para o meu espírito, que eu posso andar sem cair. Isso é possível? A Bíblia diz: ande na minha presença e seja perfeito, ou seja maduro, não ande errando. Amém? Então é possível sim, só que depende daquilo que nós estamos deixando entrar dentro de nós. Nós precisamos deixar entrar a palavra de Deus, ouvir louvores que nos levantem, que criem em nós estruturas fortes, para no dia da circunstância, no dia mau, a gente conseguir se manter firme. O vento pode vir, pode querer me balançar, mas eu permaneço firme. Amém? Porque os meus pés não estão firmados na areia, os meus pés estão firmados na rocha. Amém? Não balança, querido. Quem está firmado na rocha não balança. E eu gosto da passagem que diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Então eu prefiro ficar com essa palavra e me manter, procurar me manter firme. Pode ser que eu caia? Pode ser. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas eu posso nunca cair? Posso também. Vai depender das minhas decisões. Amém? Vai depender das suas decisões. Vamos correr mais aqui. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando a gente começa a olhar para a oposição que se levanta do inferno, as circunstâncias que se levantam contra nós, se a gente não nos mantermos firmes, nós vamos fracassar e enfraquecer. Como a Bíblia diz, vamos nos fatigar, cansar e vamos desmaiar na nossa alma. Isso quer dizer o quê? Você vai dar lugar aos seus pensamentos e você não vai suportar. Porque o justo, ele vive o justo vive pela fé. E quem sabe que fé não é sentimento? Amém? Então eu não posso viver por sentimento. Não existe uma vida de justo em sentimento. Existe uma vida em fé. O justo viverá pela fé. Se não for por fé, eu não estou vivendo. Deu para entender? E eu gosto muito de dizer assim: ou vive pela fé ou morre pela dúvida. Tem outra opção. Então o justo vive pela fé. Nós não podemos andar nos nossos sentimentos, nos nossos próprios pensamentos, senão a gente vai cansar, vai se fatigar e vai desmaiar em nossa alma. Versículo 4: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, como Jesus resistiu,
E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E ele lembra da exortação que diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que você persevera, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Amém? Então você pode aprender um pouco como sobre ser pai também. Não existe o pai, o modelo de pai que Deus criou é aquele pai que corrige porque ama. Amém? E ele ainda diz: que tipo de pai é esse que não corrige seu filho? Então não é um pai segundo o modelo de Deus, porque no segundo modelo de Deus, o pai é aquele que corrige porque ama. E essa palavra disciplina aqui traz o sentido de treinamento também. É todo treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade e emprega para este propósito ora ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Isso quer dizer o que? É como um treinamento. Essa disciplina de Deus é como um treinamento. A gente treina os nossos filhos. A gente deixa eles começam a andar e você vai treinando. Opa, segura aqui. Aí ele já começa a andar sem se segurar. Aí ele quer colocar o dedinho na tomada. Você diz: opa, não pode colocar o dedo aí. Não é assim? Você está treinando ele a ser uma pessoa madura, que sabe o que pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve fazer. Aí o filho, de repente o filho vai lá e esquece da admoestação, esquece das ordens e coloca o dedinho na tomada. O que acontece? O pai que não ama diz: meu Deus, menino é uma coisa, né? A gente fala, ele nem liga. Aí fica sorrindo. Isso é o pai que não ama. Porque o que acontece? Se eu não corrijo, ele vai colocar o dedo de novo. E possa ser que dessa próxima vez o nosso filho não passe. Você entende? Mas aí o pai que ama, quando o menino coloca lá, diz: eu não disse que não era para colocar o dedo. E você vai corrigir ele, vai punir ele, ou com castigo de botar na cadeirinha, né? Ou se for o caso, e outro caso que não seja da tomada, usar a vara, né? E você vai estar corrigindo seu filho, porque você quer poupá-lo das consequências dos erros cometidos. E aí seu filho vai crescendo e vai aprendendo: opa, existe ordem, existe o que eu devo e o que eu não devo fazer. Existe algo certo, existe algo errado, existe algo bom, existe algo perigoso. Esse é o modelo de pai que ama, e Deus quer que a gente seja assim. Amém? E o que é moralidade? Eu devo andar em moralidade, evitando tudo aquilo que não concorda com a palavra. Amém? Então eu tenho uma prática de vida dentro dos padrões bíblicos. Eu estou tendo uma moral correta e sadia. Mas se eu ando fora daquilo que a Bíblia ensina, eu não estou bem treinado, eu não obedeci a palavra de Deus. Amém? Então diga assim: eu sou obediente e tenho um bom pai. Amém? Porque o nosso pai, ele é um bom pai e ele nos corrige. Ora, ele dá as ordens e admoesta. Isso é o quê? A gente sempre dá o aviso antes, não é assim para o nosso filho? Ó, não mexe aí, não pode fazer isso. Isso é uma ordem, isso é uma admoestação. Aí aqui diz: ora, repreensão e punição. É quando você já deu a ordem, você já admoestou, mas ele não deu ouvido. Aí você vai para repreensão e punição. Amém? Isso é em tudo que você for, no seu trabalho. Se o chefe diz assim: não faça isso, não faça desse jeito, e você faz, você vai ser repreendido, você vai ser punido. Não é assim? Se você está dentro do seu casamento e seu marido diz: eu não gosto de cebola. Né, Marcílio? Marcílio não gosta de cebola. Aí você vai lá, faz a comida, enche a comida de cebola. Você acha que vai receber uma palavra: oh amor, como você me ama, que delícia, você encheu a comida de cebola, que coisa mais linda. É? Não, com certeza não. Então é onde nós formos que existir
autoridade e submissão. Nós vamos ter ordens, nós vamos ter admoestações. Mas se a gente não se encaixar, a gente vai ter repreensão e vai ter punição. Amém? Vocês estão aprendendo? Aí versículo 8. Mas se estáis sem correção, depois alguém pode me dizer a hora que eu estou sem. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se a gente não dá ouvidos à correção de Deus, à sua palavra, nós não estamos nos comportando como filhos, mas como bastardos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos corrige, Deus nos admoesta pela sua palavra, para sermos participantes da santidade, da sua santidade. Não é de qualquer coisa, não é de um departamento da igreja, né? Não é de um cargo, não. Ele nos ensina, Ele nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? E Deus quer lhe ver pessoalmente. Deus quer que você veja Ele pessoalmente. Amém? Face a face, face to face. Olhinho no olhinho. Deus quer ver que você veja Ele. Deus quer que você se encontre com Ele nos céus. Mas para isso você precisa andar em santificação, porque ninguém verá o Senhor sem se santificar. E nós somos corrigidos, nós somos repreendidos, para que a gente possa chegar diante de Deus como um filho obediente, um filho que suportou por causa da alegria que estava proposta, um filho que suportou porque sabia que existia uma recompensa celestial, amém? Que existia um céu esperando por você, que existia algo glorioso esperando por você, querido. Não importa o dia que nós vamos, não importa se a gente vai com 70 ou com 30, se pisar na bola, não importa. Sabe o que mais importa? É você ter a certeza de que se a gente partir hoje, a gente vai estar com o Senhor. Amém? Se santificando, se separando para o Senhor. Se Jesus voltar agora, eu subo. Se eu morrer agora, também eu subo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que se nós não sabemos para onde vai, nós continuamos em trevas. Então nós precisamos saber para onde nós vamos. Você precisa saber para onde você vai. Amém? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Isso é o quê? Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia, você pode ficar em pé. Amém, queridos? E eu quero que você atente para esse versículo 12 e 13. Diz: restabeleça as suas mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Isso quer dizer o quê? Você está se sentindo fraco, está se sentindo desanimado, né? Está querendo desanimar. A Bíblia nos ensina, e Deus quer que você se levante, que você fortaleça os seus joelhos que estão enfraquecidos, que você fortaleça as suas mãos, os seus braços, você possa levantar diante de Deus e permanecer correndo, permanecer louvando ao Senhor, permanecer servindo ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia! Deus quer que você seja assim, e tudo está preparado para você. Este caminho reto,
Porque Deus não quer que nós estejamos mancos, debilitados. Ele quer a gente forte, um exército forte, que se levanta e diz: vamos à luta, é agora, a gente vai vencer, a gente não vai retroceder, nós não vamos desistir, nós vamos avançar, porque os nossos joelhos estão fortalecidos, as nossas mãos estão levantadas, e existe um significado tão grande, querido, para essas mãos levantadas, e nós precisamos aprender a levantar mais as nossas mãos, amém? Porque isso é um sinal daquele que está por dentro. Isso não é simplesmente levantar as mãos porque o irmão da direita ou da esquerda levanta. Isso é um sinal de você dizendo para Deus: eu me rendo à sua presença, eu me rendo com tudo que eu sou, com a minha vida, com toda a minha força, eu me rendo diante de você, porque você é maior que eu, você é o dono da minha vida, você é o Senhor da minha vida, e eu sei que você sabe muito melhor o que é melhor para mim. E eu me rendo. Eu lembro da passagem de Moisés, quando duas pessoas, queridos, Moisés não ia aguentar ficar com as suas mãos levantadas para que o povo continuasse vencendo. Mas sabe o que é que acontece? Duas pessoas decidem segurar os braços de Moisés para que eles continuem vencendo, para que eles continuem avançando. Então existe um significado em mãos levantadas. Não é simplesmente um ato natural ou físico, mas é algo espiritual. Deus quer que você permaneça com as mãos levantadas, porque isso é um sinal de que você vai continuar como vitorioso, como mais do que vencedor. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Se tem alguém no som para soltar, nós vamos orar. Eu quero orar por quem está aqui nesta noite. Aleluia. Você pode começar a orar ao Senhor, declarando aquele que está no seu coração: Pai, eu não quero ter os meus joelhos fracos, eu não quero ter as minhas mãos decaídas, eu quero que as minhas mãos continuem fortes, te celebrando a vida que foi conquistada para mim. Eu não quero que os meus joelhos vacilem, que os meus pés caminhem por caminhos tortuosos, mas eu quero caminhar por aquilo que é reto. Eu quero andar no caminho, eu quero andar nesta verdade. Aleluia, porque eu quero me encontrar com o Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos ao alto, querido, e orar ao Senhor com entendimento daquilo que você está fazendo. Não importa o momento que nós estamos passando, existe um Deus que permanece fiel para todo sempre. Existe um Deus que permanece o mesmo para todo sempre. Aleluia. Ele é a nossa força, Ele é a tua força, Ele é o teu ânimo, Ele é a tua alegria, Ele é a tua satisfação. Você não precisa procurar satisfação no mundo, você não precisa procurar coisas que tragam alegria no mundo, porque essa alegria que o mundo dá, ela vai embora. Mas a que Deus trouxe para dentro de você é uma alegria eterna, que nada pode roubar, nada pode tirar. Aleluia. Você pode permanecer caminhando com o Senhor. Aleluia. Oh Pai, nós te damos graças pelo teu auxílio, pelo teu socorro. Aleluia. Por tuas mãos estendidas para nós. Nós te damos graças, Senhor, por tua misericórdia que nos alcança. Nós te damos graças por esta graça que está sobre as nossas vidas. Pai, nós te damos graças, porque não estamos só. Por mais que as fontes, por mais que as vozes queiram trazer isso para nós, que estamos sozinhos, que somos desamparados, o teu Espírito fala dentro de nós que não é verdade, que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que nos ampara, existe um Deus que nos guia, existe um Deus que nos cobre, existe um Deus que nos salva. Aleluia. Aleluia. E não existe melhor lugar de proteção. Não existe melhor lugar de proteção. Não existe melhor lugar de descanso. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Nós te damos graças e nós te louvamos, Senhor, por cada um que está nesse lugar,
por cada um que está assistindo em casa, por cada um que abriu o seu coração para receber desta palavra também em casa. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, encontrando esses corações como uma boa terra, uma terra que vai frutificar, uma terra que vai dar frutos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não vai lançar essa palavra fora, que não vai deixar as circunstâncias abafarem esta palavra, que não vai deixar os cuidados deste mundo abafarem esta palavra, que não vai esquecer desta palavra, mas vai guardar no coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus te damos graças. Aleluia. Te agradecemos, Pai. Tu és bom em todo tempo, Tu és fiel e permaneces o mesmo. Aleluia. Te agradecemos pelo Teu favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco. O pastor vai falar para nós. É isso aqui. Oi, som. Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se você propôs no seu coração contribuir nessa noite com seus dízimos e ofertas, se você não pegou seu envelope ainda, dá um sinal com a mão. O diácono vai chegar até você. Se você já pegou seu envelope, eu queria orar por você, ou melhor, pelos dízimos e ofertas, pela tua vida, para nós contribuirmos e encerrarmos essa reunião no dia de hoje. Amém? Se você já pegou seu envelope, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de poder contribuir na tua casa, de poder te servir com os nossos bens, com a nossa riqueza, com a nossa força, a sabedoria que o Senhor nos dá para tudo que nós temos nas nossas mãos. Pai, nós ofertamos e dizimamos na tua casa, porque acreditamos no teu reino, que acreditamos na tua palavra, acreditamos no Senhor, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e fará na nossa vida. Abençoamos os dízimos e ofertas da tua casa, para o bom serviço, bom desempenho do teu reino nessa terra. Muito obrigado, nós te agradecemos no nome de Jesus. Digam amém. Se você trouxe alguma coisa, pode vir, o seu dízimo, sua oferta, deposita aqui. Nós estamos encerrando esse culto logo após, desejando para você, irmãos, uma semana maravilhosa. Continuamos nesse processo de culto, até parece que saiu um novo decreto da prefeitura hoje, diminuindo ao invés de aumentar a quantidade de pessoas. Era 50% de pessoas que você tem na igreja, agora diminuiu para 30%. Mesmo com essa diminuição, nós continuamos dentro das regras dos 30%. Se nós tínhamos 100 cadeiras, né? Nós colocamos, acredito que 30, 20 e poucas cadeiras, estamos dentro dos 30%, amém? Então estamos dentro da regra, beleza? Uma ótima semana para vocês, sejam abençoados na prática da palavra. Domingo nós estaremos aqui às 19 horas, não esquece disso. Vão em paz, não peques mais, Deus abençoe em nome de Jesus.